Olá, gente querida, tudo bom com vocês? Tenho certeza que sim, porque eu sei que Papai do Céu cuida direitinho dos seus filhos. E eu quero já iniciar o vídeo te convidando a se inscrever, se você ainda não é inscrito, te convidando a compartilhar, para você levar junto comigo essa palavra que fala de amor, de cuidado, do cuidado de Deus, para aquele que, sabe, eu acho que o ser humano está muito vazio de Deus, está tão distante de Deus. Só de pensar nisso dá tristeza. Como que o homem se afastou tanto de Deus? Como que a humanidade se afastou tanto de Deus? E eu tenho procurado fazer esses vídeos com a finalidade de ajudar as pessoas a compreenderem o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus pelas nossas vidas. E quero que fique bem ciente em cada coração de que Deus está no controle de tudo. No livro de Gênesis, olha, gente, se inscreva, deixe o joinha, deixe um comentário, toque o sininho para você receber as notificações e compartilhe. Não deixe de compartilhar. Seja um multiplicador, seja um semeador, tá bom? Então vamos começar. Gênesis, no capítulo 41. É uma história muito conhecida do povo evangélico. Não sei se você não é evangélico, talvez você conheça um pouco, talvez de ouvir falar algumas coisas, mas não profundamente. Mas do povo evangélico, essa passagem ela é muito conhecida. Mas eu quero repartir algo neste momento. Então, aqui no capítulo 41 e o versículo 42 de Gênesis, diz assim: E tirou o faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: Ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Bom, como nós podemos constatar na leitura, Faraó estava colocando José numa posição de honra e grande honra. Tanto que ele disse que, disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Isso quer dizer o quê? Sem a tua permissão, ninguém faz nada. E eu tenho usado esses últimos dias para falar do amor de Deus. E quem conhece essa passagem sabe que José foi vendido pelos irmãos por ciúme, por inveja. E foi comunicado ao pai de José, ele tinha outros irmãos, e esses irmãos tramaram contra ele, para se livrarem dele. E assim o pai de José tinha José como se ele tivesse morto, mas na verdade ele tinha sido vendido. E chegando nessa terra, que é o Egito, ele foi comprado como escravo por Potifar. E ali na casa de Potifar, a história é um pouquinho longa, eu não vou me alongar, porque eu quero chegar
aonde eu preciso chegar. José teve preso injustamente. José tinha o dom de discernir sonhos. E por conta deste dom que Deus lhe havia dado, Faraó teve um sonho e José foi levado diante de Faraó para poder dar a Faraó o discernimento do sonho que ele havia tido. E após dar esse discernimento, Faraó decidiu colocar José na responsabilidade, que era grande, para que não houvesse morte por causa de fome em toda a terra. Porque o Egito se tornou o celeiro do mundo. Então, eu quero falar para vocês aqui a respeito do cuidado de Deus. Nós, seres humanos, olhamos para as coisas e temos as coisas assim como se fosse natural. Isso foi um acaso, isso foi uma coincidência, isso um monte de coisa, cada um tem uma crença, bom. Mas verdade é, Deus está no controle. E Deus havia escolhido José para um propósito. Deus sempre sabe de tudo que vai acontecer antes que aconteça. Eu aprendi uma coisa, Deus sabe do fim desde o começo. Então, desde antes do Éden, Deus já sabia do fim de todas as coisas. E Deus está no controle de todas as coisas, quer você acredite nisso ou não. Deus não depende que você acredite para ele ser quem ele é. Ele é e ponto final. Por isso ele disse, o eu sou me enviou a voz. Ele é. Acabou, gente, não tem discussão, ele é. Então, Deus escolheu José para aquele tempo, porque ele queria usar José. Por que José? José era orgulhoso, José era soberbo, José era altivo, José era brigão, José era encrenqueiro. José não era nada disso. José era um jovem que temia Deus no coração, que foi ensinado pelo seu pai a amar a Deus, e tudo isso ele procurava colocar em prática. E pelo fato dele ter esse zelo no coração, Deus o escolheu. Então, quer ser escolhido por Deus para alguma coisa assim excepcional, espetacular, antes de qualquer coisa, ame a Deus. Tema a Deus no seu coração. Porque tudo que você fizer, você vai fazer entendendo que Deus está no controle e que se você pisar na bola, você está ferrado, na linguagem popular. Então, a gente tem que entender o seguinte, Deus está no controle e vamos tratar de respeitá-lo. Vamos tratar de colocar ele no centro da nossa vida. Talvez essa palavra não agrade a algumas pessoas, mas, gente, eu não posso estar preocupada em agradar as pessoas e não falar a verdade a respeito de Deus. Então, eu preciso falar. E então, Faraó disse para José que ninguém faria coisa alguma sem a autorização de José. E Deus queria salvar a humanidade de morte certa, porque a fome seria terrível. Talvez algumas pessoas não concordassem em colocar José para ser o governador do Egito. Ele nem era egípcio, mas Faraó decidiu e estava decidido. Se Deus te escolhe, se Deus escolhe alguém para algo, está decidido. Não adianta ninguém se levantar. Vai se levantar apenas para cair. E a queda vai ser feia. Então, entenda uma coisa. Se você honrar a Deus, se você respeitar a Deus, se você amar a Deus, você vai ficar bem na fita. Caso contrário, você vai ficar muito mal. Porque as coisas não vão dar certo para você.
Então, deu certo para José. E, inicialmente, parecia que não estava dando certo, mas estava. Porque tudo que estava acontecendo na vida de José era para que ele amadurecesse, era para que ele aprendesse, era para que ele tivesse experiência para chegar onde ele precisava chegar. Então, nós temos falado a respeito do amor de Deus. E isso tudo ele escolheu este jovem, que agora já não era mais tão jovem, mas foi escolhido para um propósito tremendo, salvar milhares de vidas. Na atualidade, nós estamos vivendo algo muito semelhante. Alguém foi escolhido por Deus para salvar milhares de vidas. Preste atenção nos acontecimentos que você vai entender muito bem do que eu estou falando. Mas nessa passagem, é importante que você entenda que o amor de Deus estava em ação naquele momento. Deus preparou José para aquele momento, para salvar vidas, por causa do seu infinito amor. A glória era para José? Não. A glória é sempre para Deus, mas José foi honrado. Então, é importante que você entenda neste momento. Quando Deus escolhe alguém, ele escolhe com um propósito. Tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Ele já tem algo decidido. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele não depende de uma manchete de jornal para tomar uma decisão. Ele sabe, ele pode. Então, guarda no teu coração, tema a Deus. E eu gostaria de, neste momento, chamar você para esta responsabilidade. Ame a Deus no seu coração, creia em Deus, confie nas decisões do Senhor e tudo vai dar certo para você. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer por esta rica oportunidade, agradecer por esta pessoa que clicou neste vídeo, agradecer por o Senhor ter feito chegar até esta pessoa esse vídeo, para poder fazer com que ela entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas, que ela pare de pensar que é ela que decide a vida dela, porque as nossas decisões podem nos levar a um fracasso terrível, mas as decisões do Senhor nos levam sempre a um patamar acima, de honra para o Senhor, de glória para o Senhor e de nos elevar a uma posição de sabedoria. E eu quero te agradecer, quero pedir a tua bênção sobre cada família, sobre cada vida, sobre cada lar, e que venha o teu entendimento, e que venha a clareza do Senhor aos corações. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Então, neste momento, como a gente sempre chama as pessoas a que se encham do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo, confie no Senhor, coloque o seu coração sob os cuidados do Senhor e que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Fique na paz, que Deus te abençoe.